Durante a quaresma aumenta o consumo de peixe, mas por que será que a gente não come mais esse tipo de carne durante o ano todo? Para falar sobre os benefícios da carne de peixe para a saúde, nós convidamos a nutricionista Larissa Otero. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, bem-vinda. Obrigada pelo A gente convite. que agradece a sua vinda aqui. Bom, Larissa, vamos começar falando. Que peixe faz bem para a saúde é fato, né? Com O certeza. que seria ideal? Quantas vezes por semana, se a gente fosse seguir bem certinho, que a gente deveria comer peixe? Olha, o ideal, um consumo bacana, seria em torno de 550, 500 gramas por semana. Isso poderia ser dividido em umas 2 até 3 vezes por semana, seria uma média boa. Para o pessoal ter uma ideia, por exemplo, aquele filé de tilápia que a gente compra, né? Seria Aham. que um daquele, por exemplo, na terça e outro na sexta, seria o ideal? Isso, 2 vezes por semana é uma frequência boa. Assim, um pedaço mais ou menos daquele tamanho, Um assim, de peixe. pedaço médio, mais ou menos. Agora, tem uns peixes que são mais gordinhos e outros que são mais magrinhos, né? Certo. De vez em quando pode comer um peixe como salmão, por exemplo? Claro, ao contrário do que muita gente pensa, a gordura do peixe ela é benéfica, né? Quanto mais gordinho o peixe, mais ômega 3 ele vai ter, que é a substância que é neuroprotetora para a gente, que protege o coração. Então, é bem interessante a gente consumir peixes que têm mais ômega 3, que são peixes que são de águas frias e profundas, como o salmão. A própria sardinha, que é um peixe barato, acessível, é rico em ômega 3. A truta também é um peixe bacana. É, Esses tipos de peixe, bacalhau, né, que agora a gente está na época da Páscoa, é interessante consumir. Então, esses peixes são ricos em ômega 3 também. Se comer, por exemplo, um outro peixe como a tilápia, tem também ou não tem nada de ômega 3? Tem um pouco, mas assim, a tilápia é um peixe mais de cativeiro. Então, dependendo de como é ali, né, a ração que ele está recebendo, acaba não sendo tão nutritivo quanto um peixe de águas, né, profundas e abertas, Agora, tá? assim, tem muita gente que fala, eu como peixe, mas eu como peixe frito. Aí já Certo. tem perdas ou de vez em quando um peixe frito pode entrar no cardápio? Não, o peixe frito, principalmente de imersão, ele acaba tendo perda sim, né? Então, o ideal é a gente fazer assado, grelhado, até fazendo a forma de moqueca, né? Cozido. Aí a gente acaba tendo mais benefícios dos nutrientes que o peixe contém. Então, se comer o peixe frito, está comendo peixe, mas não está aproveitando quase nada. Aproveita, mas acaba perdendo bastante os benefícios que ele traz. Na moqueca, ou às vezes até num ensopado diferente, tal, muita gente coloca muitos outros produtos juntos, né? Isso enriquece ou pode às vezes atrapalhar? Porque a gente mistura dois alimentos, acha que está fazendo um grande negócio e acaba atrapalhando um ao outro, né? Não. Dependendo do que você coloca, com certeza pode trazer mais benefícios, principalmente se você coloca vegetais, se você coloca um azeite de qualidade. Aí você acaba acrescentando mais nutrientes e acaba beneficiando. E agora na Páscoa ou até na sexta-feira mesmo, muita gente acaba fazendo bacalhau com batata, e aí depois come arroz junto, Às vezes acaba exagerando no aumenta o carboidrato. carboidrato, né? Mas uma batata é um alimento saudável, né? É um carboidrato, mas o carboidrato em si, consumido na quantidade adequada, da maneira adequada, sem exageros, é interessante sim. Só não vale ficar misturando muito e depois ir lá comer um monte de chocolate, né? Que daí na Páscoa é difícil, né? Falar isso para um nutricionista, eu sei que é difícil. É difícil. Mas um chocolate de qualidade aí é legal, é E também não interessante. precisa comer até morrer, né? Pode comer um É, pouquinho. lógico, com certeza. Bom, voltando aos peixes então. O ômega 3 que é encontrado nesses peixes faz muito bem para a mulher, principalmente, né? Claro, faz bem para todo mundo, mas para a Faz mulher, bem para todo. principalmente. Sim, sim. É um nutriente que ajuda a prevenir muitas doenças, né? Principalmente doença neurodegenerativa, o Alzheimer, o Parkinson, ajuda a prevenir depressão. Então, ele é um nutriente que protege o cérebro, tá? E ele também protege de doenças cardiovasculares. Então, é um nutriente bem importante, bem interessante, por isso que a gente tem que consumir peixe, sim, toda semana e não só nessa época da Páscoa, que a gente acaba aumentando o consumo, né?
E a gente falou da sardinha, que tem um preço mais acessível, né? Isso. Dá para fazer diversas formas? Dá para fazer sardinha. Você pode colocar até no meio de um sanduíche, por exemplo. A sardinha pode ser a de latinha? Pode ser a de latinha, sim. Fazer uma sardinha escabeche na panela de pressão. Então, assim, tem N formas de consumo, né? Não somente olhar a sardinha como um peixe de lata, né? A gente pode comprar fresco na peixaria e tá fazendo de diversas formas e acaba sendo bem acessível. O atum de latinha também pode ser consumido tranquilamente? O atum pode ser consumido também, mas lembrando que peixes grandes, de grande porte, eles são mais contaminados, principalmente com metal pesado. O mercúrio, por exemplo, que é muito falado, né, ultimamente. Então, quanto maior o peixe, mais contaminado ele vai ser. Uma dica bacana é, quando a gente consome o atum de latinha, a gente compra ele em óleo e não em água, ao contrário do que muita a pessoa gente fala que é mais faz. saudável, né? Por quê? Porque a gente consegue diminuir o teor de metal pesado do peixe, porque esse metal pesado, que é o mercúrio, ele é diluído na gordura. Então, você comprando o atum em lata e tirando essa gordura do peixe, você diminui a contaminação do atum. Olha só que interessante. Essa é nova, hein? Para mim, acho que para todo mundo aí em casa também. E assim, o pessoal que gosta de pescar, por exemplo, vai ao pesqueiro ou vai até um rio aqui, tem rios na região. Sim. Esses peixes têm que tomar algum cuidado também? Então, o ideal é a gente dar preferência para peixes de porte pequeno até médio, em torno de uns 20 centímetros. E outra coisa que é importante também, que a gente pode dar prioridade para peixes mais de escamas, não de couro, e peixes que não comem outros peixes. Peixes que comem mais frutos e sementes acabam tendo menos contaminação também. Olha só, e os de couro, qual que seria o problema? Eles comem mais peixes, outros peixes, eles acabam sendo mais contaminados. Olha só que interessante. E quando for comprar em peixaria, também é legal não optar pelos de couro ou não? Também, independente. E assim, o peixe assado no forno a uma temperatura muito alta, ele pode perder alguns nutrientes ou não? Assado é um bom negócio para se comer peixe. Não, é só não exagerar na gordura, né? Na fritura, igual a gente falou anteriormente. Mas um peixe assado seria uma boa opção, sim, com certeza. E o azeite, que é uma gordura boa, é considerado uma gordura boa, porque assim, às vezes quando a gente faz o bacalhau, coloca-se bastante azeite, né? Sim, mas o azeite, ou como qualquer outra gordura, quando submetido a alta temperatura, ele perde as propriedades. Ah, então é legal não colocar... Na hora que assa, mas depois sim, né? Ah, sim. Lógico que alguma coisa às vezes a gente vai colocar, mas para a gente não estar perdendo totalmente esse benefício da gordura boa do azeite, principalmente o azeite de oliva extra virgem, é interessante você colocar para finalizar a preparação. Olha só, tá aí uma dica importante também. Sim, Então coloca só um pouquinho para assar, o bacalhau se for fazer no forno, né? E aí, no final, para você regar por cima quando estiver pronto. Olha só que legal. Só para fechar rapidinho, então, o ideal é que, por exemplo, eu compre um tipo de peixe para um dia da semana e outro peixe para outro dia, ou posso repetir o peixe? O ideal, quanto maior a variedade, melhor. Então, sempre é interessante ter essa variedade. Vai trazer mais benefícios. Vai trazer mais benefício, com certeza. Tá joia. Muito obrigada pela participação, viu? Imagina, obrigada eu.